Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sextou novamente, né? Nesses últimos dias tem sextado muito depressa, né? Os dias passam, correria do dia a dia, nós advogados principalmente, né? Nessa rotina maluca, escritório, hoje home office, fórum, medidas urgentes, atendimento de clientes, presídios, enfim, todos esses complicadores, sustentações orais por videoconferência, né, utilização cotidiana dos métodos digitais, enfim. Mas hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, trazer para vocês um tema que alguns colegas estão comentando aí nas redes sociais a respeito da decisão do STJ ontem, que houve por bem conceder a prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz, né? Que alguns dizem que estava foragido, outros dizem que não, né? E a sua esposa, essa sim que estava foragida, ou pelo menos, como dizem alguns, oculta, né? Porque muitos réus têm o direito de não se apresentar à autoridade judiciária ou à autoridade policial, né? E se fizer, representar por seu advogado para que, juntamente às medidas legais, possam conseguir aí o relaxamento, a revogação de suas prisões, independentemente delas serem encarceradas, né? Aliás, a regra é a liberdade, mas o que chama a atenção e o que os colegas teve esse rebuliço aí nas redes sociais é justamente essa questão de como é o sistema judiciário para o pobre e para o rico, né? Eu nunca também, né, sou jovem, apenas 11 anos de advocacia criminal, eu nunca ouvi dizer de um juiz desembargador ou ministro conceder prisão domiciliar para investigado ou réu foragido ou oculto, como queiram alguns. Isso é um prêmio. Isso é um prêmio para o réu, né? Ou então alguns colegas fazem mágica, porque não é possível isso, né? Esse fato em específico me fez lembrar de um caso em que eu atuei, um caso de certa repercussão, uma investigação da Delegacia Regional de Contagem à época, em que se apurava e investigava aí pessoas que eventualmente teriam se organizado para cometerem crimes de furto, roubo de veículos, adulterações de sinais identificadores e depois promover a venda desses veículos aí em sites de compra e venda de artigos diversos, né, como por exemplo o LX, né? Dentre os meus constituintes à época eram duas pessoas, uma senhora e um rapaz. Essa senhora, ela já estava com uma certa idade, já tinha sido submetida a uma cirurgia bariátrica, tinha alguns problemas de saúde, né? Ela tinha que fazer muita reposição de vitamina, aquela questão do ferro, né? Nas pessoas que são submetidas a essa cirurgia, né? Anemia profunda, enfim, depressão, né? Decorrentes aí das pessoas que são submetidas a esse tipo de cirurgia. Então, neste contexto, né? Nós tentamos ali, de certa forma, mantê-la oculta e tentar pelas vias ordinárias o reestabelecimento do status quo, ou seja, que aquele mandado de prisão fosse revogado, né? E não obtivemos êxito. Esse processo correu perante a segunda vara criminal de Contagem, pessoa inclusive com curso superior. Ingressamos no tribunal via habeas corpus e sétima Câmara Criminal. Eu lembro que após a sustentação oral, o desembargador, salvo engano, não sei se era o Marcílio, Eustáquio ou Agostinho Gomes de Azevedo, compunham uma turma, pediu vista. E eu expliquei a situação em específica, né? Se apontava a ela
já havia a denúncia, um único crime de estelionato, pena de 1 a 5 anos, né? Se excluirmos daí eventual ausência de participação na organização criminosa, caberia a ela até a suspensão condicional do processo, que em hipótese alguma importaria em pena de prisão, né? Pois bem, não conseguimos obter êxito, né? Na segunda sessão, retornou para a próxima sessão, denegado a ordem, porque ela estava oculta, né? Ou no entender de suas excelências, foragida, e portanto isso ocasionaria risco à aplicação, à eventual aplicação da lei penal, um dos pressupostos autorizativos da prisão preventiva, cumulado com aqueles outros que a gente conhece, com pena superior a 4 anos, né? Já que ali se acumularia o crime de organização criminosa com o estelionato. Pois bem, ela estava numa situação em que ela não tinha nem recursos financeiros para se manter às escondidas. Ela não poderia voltar para o local em que ela residia, porque, obviamente, a Polícia Civil estava investigando, estava de campana naquele local. Então, ela se ocultou em algum outro local, mas chegou uma hora que não havia mais recursos. Os familiares não conseguiam auxiliá-la. Foi quando eu propus para ela: se apresente, vamos tentar dessa forma. A senhora se apresenta e nós vamos tentar obter junto ao juízo uma audiência de custódia. A audiência de custódia naquela época era algo muito novo. Ocorria só para questões afetas a prisões em flagrantes em Belo Horizonte. Muitas outras cidades nem existia. Depois veio uma portaria implementando, salvo engano, em Contagem, Neves, Valadares, algumas 6 comarcas, me parece, à época. Ok. Só que a portaria em específico que instaurou a audiência de custódia em Contagem, ela havia previsão para qualquer tipo de prisão, diferentemente da portaria de BH, que só falava-se em prisão preventiva. Até mais compreensível, porque era um projeto piloto. Belo Horizonte é uma cidade enorme, prisões efetuadas o dia inteiro, né? Então, além disso, né, levar ao juízo o conhecimento de prisões preventivas intemporárias, de repente não seria o mais viável, né, naquele momento, né? Hoje, hoje, assim que possível, né, que se julgar essa questão do artigo 3A do Código de Processo Penal, juiz de garantias, essa questão também passará a ocorrer para prisões preventivas, para prisões temporárias, né? Ou se já não está ocorrendo em razão da pandemia, né? Mas vai ocorrer, pelo menos tem previsão legal para isso, todo e qualquer tipo de prisão. Prisão por sentença penal condenatória transitada em julgado e etc. Certo é que realmente na época era de certa forma novo isso lá em Contagem. E diferentemente daqui, né, que eu conheço só aqui em Belo Horizonte que tem a central de flagrantes, né? A Ceflam, ou Ceflag, eu sempre confundo, né? A Polícia Civil, as centrais de flagrantes são as Ceflans, exatamente. É Ceflag, né? Recepção de flagrantes. E só em Belo Horizonte que tem uma vara, tinha, né? Pelo menos antes da pandemia, uma vara específica com 2 juízes trabalhando de manhã e de tarde, tratando exclusivamente de prisões em flagrante. Inclusive, sábado, domingo, feriado, Natal, Páscoa, quarta-feira de cinzas, todos os dias tinham. Esses juízes normalmente segunda a sexta eram os mesmos e final de semana eram juízes alternados, juízes de plantão. Pois bem, o que isso tem a ver com a minha cliente? Eu falei: fulana, vamos nos apresentar e a partir de então vamos ingressar com um novo pedido de revogação de prisão, já que agora nós temos um novo fundamento, qual seja, já que lá a questão que impedia a revogação da sua prisão seria eventual impossibilidade de aplicação da lei penal, agora não mais, você está presa, é primária, sem antecedentes, quem sabe? Olha que decisão dificílima
Primeiro, olha que instrução dificílima, né, de um advogado passar para o seu cliente, sabendo como é o cárcere, né, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, né, e a cliente decidir, né, em se entregar para um sistema carcerário, né, como o nosso. Pois bem, ela disse que sim. Então eu ingressei com a petição perante o juízo da segunda vara criminal de Contagem e disse que ela iria se entregar em juízo, né? Justamente porque sabemos que se ela fosse pega na rua pela polícia civil ou pela militar, iria ser esculachada, né? Iria ter seus direitos, suas garantias violadas com toda certeza, né? Ia ser tratada como foragido. E então eu preferi entregá-la perante o juízo, que acionou a base da Polícia Militar do Fórum, encaminhou a delegacia de polícia para a lavratura do REDS, exame de corpo de delito e encaminhamento ao presídio. No momento em que eu apresentei, eu solicitei uma audiência de custódia, com base no provimento que instaurou a audiência de custódia lá em Contagem. E o juiz indeferiu. Estava na sala naquele momento o juiz e o promotor. E nós sabemos que no interior as audiências de custódia são feitas entre uma audiência de instrução e outra. Então está se instruindo a audiência criminal comum da pauta, ligam da carceragem dizendo que chegou 2 ou 3, o juiz manda subir. Sobe, decide, se relaxa, se concede liberdade provisória ou se converte em preventiva e toca e continua a pauta. É assim que funciona. Não temos em outra cidade pelo menos o que me consta, uma vara específica para apreciação de flagrantes como aqui em Belo Horizonte. Então não custava absolutamente nada a este juiz e a este promotor. A ré estava no balcão, né, já sem pertence algum. Todos os seus pertences estavam comigo, porque nós sabemos que não podem entrar com nenhum tipo de pertence na unidade prisional. O juiz optou por simplesmente não fazer, dizendo que não havia previsão, que era só para flagrante, né? Não custava ele ali, em loco, verificar as condições daquela senhora, a idade daquela senhora, os tratamentos de saúde pela qual ela já havia se submetido, as medicações regulares que ela consumia diariamente e a dificuldade, né, do fornecimento dessas medicações pelo sistema público dentro de uma carceragem não custava em absolutamente nada. Eu lembro que foi um despacho no verso de uma folha dizendo que não havia previsão para a prisão preventiva, para a audiência de custódia. Em razão disso, determinou que ela se recolhesse ao cárcere e eu ingressei com nova ordem de habeas corpus. Na sustentação oral eu disse: desembargadores, a questão aqui agora é outra. Se lá a ordem foi denegada estava presente ali o pressuposto da aplicação da lei penal, do risco à aplicação da lei penal, pela ausência de um réu que estava foragido, agora não mais, ela se entregou de livre e espontânea vontade. Sabe o que aconteceu? Pediram vista novamente do processo para um melhor exame. Quando retornou para a sessão seguinte, denegaram a ordem dizendo que ela seria um risco para a ordem pública. Então o advogado passa por essas situações, né? E fica numa situação delicadíssima com o seu cliente. Por mais que você tenha todo o cuidado necessário, né, a convencê-lo ou pelo menos oportunizar a ele a decisão acerca de se entregar ou não. Porque quando normalmente o cidadão é envolvido, meu amigo, ele não se entrega, porque ele sabe que ele vai agarrar. Ele não se entrega. E se ele é bem relacionado, não vai pegar, não vai achar. A gente sabe como funciona. Mas essa senhora não era. No momento de erro, num momento qualquer, num momento de dificuldade,
ela acabou fornecendo uma conta, né, uma espécie de laranja, entrou ali um dinheiro, não era nem uma quantia considerável. Então, ok, que responda, mas responda com ponderação, com razoabilidade. E foi denegado novamente o habeas corpus, agora sobre outro fundamento. Então, você fica naquela situação, né? Aplicação da lei penal, no caso está foragida, se está presa é risco à ordem pública, um conceito abstrato, que até hoje nenhum doutrinador ou nenhuma decisão judicial me convenceu que é o risco da ordem pública. Por isso da importância hoje no pacote anticrime, né, ali no artigo 315 do Código de Processo Penal, principalmente da figura do distinguished, né, daquela distinção que os juízes e os embargadores agora têm que fazer acerca daquilo que você alega, daquele precedente, daquele enunciado que você traz, daquela peculiaridade do caso do seu cliente, né? E ele não vai poder simplesmente negar uma liberdade provisória, um relaxamento de prisão, né? Ou uma manutenção de uma prisão preventiva, né? Lá utilizando-se de um conceito de ordem pública num julgado de 99, do ano de 2002, né? Então isso aí é uma carta na manga que nós advogados temos agora para poder explorar isso no tribunal, né? E aproveitando a oportunidade, os artigos, os incisos e os parágrafos ali do 315 nada mais é do que o que consta no Código de Processo Civil, lá de 2015, né? No que se respeita a não se considerar qualquer decisão, seja ela definitiva ou interlocutória, fundamentada. E ali vem ali a possibilidade do cabimento de embargos de declaração. É uma cópia da previsão ali. Não sou processualista, civilista, não lembro exatamente qual artigo, mas eu uso esse artigo, usava já esse artigo em pedidos meus, com base lá no artigo terceiro, né, de forma subsidiária, aplicação do Código de Processo Civil. Né? Hoje tivemos de trazer para o Código de Processo Penal para ver se nós conseguimos com que juízes não ficam escolhendo, se prendem por risco à ordem pública, aplicação da lei penal, instrução processual, né? Conveniência da ordem econômica, enfim, né? É complicado, então hoje nós temos o artigo 315 com essas inovações que nós temos de utilizar e se o tribunal, se eventualmente o juiz ignorar, né, aquela questão, verificar uma tese preliminar de nulidade em sede de habeas corpus. Inclusive aprendi hoje isso no artigo do meu colega doutor André Coura, né? Então, o paralelo que se faz é esse, né? Como que o STJ concedeu uma prisão domiciliar por uma foragida. Olha que maravilha, ela estava foragida, agora ela vai para casa. E fica na mesma. O mandado de prisão e nada foi a mesma coisa. O outro cidadão foi preso, pelo menos, ok. Foi concedida ele a prisão domiciliar. Não sei se com ou sem tornozeleira, o caso dela também não. Né? Mas foi um prêmio, é um verdadeiro prêmio. Né? Este caso em específico, a senhora, né, humilde, primária sem antecedentes, né, com comorbidades, né, foi ao cárcere, ficou ali por um tempo considerável. Ainda custei a conseguir com que ela fosse aqui para a PIEP, para a Penitenciária Estevão Pinto, para quem não conhece, aqui no Horto, né, uma das penitenciárias femininas referência no estado de Minas Gerais, porque até então ela estava naquela porcaria daquela penitenciária de Neves, a José Abranches Gonçalves, né? E depois também teria ido para Jason Albergaria. Então, fica aqui esse bate-papo de hoje para nós refletirmos, né, sobre essas mudanças legislativas, sobre como nós advogados devíamos nos portar, né, na escrita, na fala, nas sustentações orais, né, e lembrar desses casos absurdos para ver se nós temos uma possibilidade, uma pequena possibilidade, né, de chance, né, a favor do nosso cliente. Ontem eu vi o Quaresma fazer uma sustentação oral,
Dr. Écio Quaresma Firpe, ao vivo no Tribunal de Justiça da Bahia. E ali ele trouxe um caso, uma verdadeira situação de extinção mesmo, que o TJ da Bahia deveria fazer com aquele caso que ele trouxe à baila, que foi uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, que se encaixava exatamente ao caso que ele trazia ali à baila em sua sustentação oral perante o TJ da Bahia, né? Eles ali só negaram a ordem, né? Só leram a ementa do acórdão, e eu não sei se no conteúdo, na fundamentação do acórdão, há o distinguish, né? Temos que verificar isso até, obviamente, o colega experiente que recorrer aí, né, eventualmente requerendo a nulidade junto ao STJ. Então são situações que nós estamos vivendo, isso é cotidiano e temos que ser firmes, temos que trabalhar e temos que saber, né, o que fazer e como fazer. Fica aí esse bate-papo, um forte abraço e até a próxima.